Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje aqui é a Champions, terça-feira de Champions, Manchester United eliminado, bastante coisa para ser dita sobre o dia de Liga dos Campeões, sem dúvida alguma, né? Até pelo que aconteceu na outra partida do grupo, aqui eu vou focar na vitória do Leipzig para cima do Manchester United, então a eliminação do United, a classificação da equipe do Leipzig, mas evidentemente é muito importante, muito relevante o que aconteceu na partida entre PSG e Istambul Başakşehir, jogo adiado, né? Pelo menos o complemento da partida fica para quarta-feira por conta de tudo que aconteceu em relação a racismo, mas acho que o mais importante disso tudo é ver o posicionamento dos atletas dentro de campo. São os caras que podem mudar isso mesmo, que podem bater de frente. Então, acho que esse é o grande saldo de uma situação extremamente lamentável, mas é essa necessária batalha com novos passos sendo dados. Nesse caso, é importante posicionamento dos jogadores diretamente envolvidos e também dos demais, né? Então, falando dos adversários mesmo, postura dos jogadores do PSG, não apenas do clube turco. Enfim, essa, sem dúvida alguma, virou a grande notícia da terça-feira na Liga dos Campeões. E dentro de campo, era o dia do confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo, Barcelona e Juventus, que pode até render outro tema para outro assunto aqui também, para outro vídeo, mas o jogo decisivo do dia, até tinha outro, né? O Bruges deu um susto enorme na Lazio também, no finalzinho, e aliás, outra boa Liga dos Campeões do Bruges na temporada passada já tinha sido bastante competitivo, mas o grande jogo da terça-feira era entre RB Leipzig e Manchester United. E aí tem vários tópicos que são muito interessantes e alguns que servem já como gancho, que a gente pode até deixar link aqui para vídeos recentes. Semana, por exemplo. A semana teve, na véspera dessa decisão da temporada europeia do Manchester United, toda a confusão envolvendo Pogba. Falei sobre isso no vídeo, vou deixar aqui em cima, sobre o fim do tempo do Pogba no Manchester United, as declarações do Mino Raiola, de que forma dá para enxergar o Pogba, a passagem dele pelo clube, até que ponto decepcionou, entregou, jogou bem, mas não assumiu o protagonismo esperado, não virou a grande estrela que se imaginava pelo investimento, pela capacidade, se é um desperdício ou não a carreira, o tempo vai passando do Pogba, falei sobre isso no vídeo lá. Outro aspecto que evidentemente serve como gancho para esse vídeo é a primeira partida entre as equipes, a goleada do Manchester United para cima do Leipzig no primeiro confronto entre eles, que teve aspectos táticos muito interessantes também, em especial a forma como o Solskjaer encaixou a marcação diante da saída de bola do Leipzig, tirando o conforto da equipe alemã naquele dia. Vou deixar aqui em cima a análise do vídeo, o vídeo da análise daquele jogo, que teve um plano muito específico, estrategicamente falando, taticamente falando, da equipe do Manchester United, justamente para frustrar um time que tem todo um plano tático muito definido. Aliás, talvez definido nem seja bem a palavra, porque o próprio Solskjaer brincou com isso na coletiva pré-jogo, sobre como é previsível que o Leipzig seja imprevisível, no sentido de ser muito difícil tentar adivinhar de que forma as peças estarão distribuídas, porque o Nagelsmann trabalha com muitas variações táticas, desenhos táticos, funções diferentes, e isso é verdade, e acho até que dá para usar, na mesma linha da frase do Solskjaer, eu mesmo já cheguei a falar por aqui, como é previsível, a irregularidade do Manchester United é previsível, e essa irregularidade custou caro, e olha que o Manchester United chegou a ter a vaga nas mãos, né? No jogo contra o PSG, jogo em que o Manchester United teve bons momentos, foi melhor em boa parte da partida na semana passada, também gravei vídeo sobre isso aqui no canal, vou deixar aqui em cima. Naquele dia o United teve a vaga nas mãos e acabou sendo derrotado, o que transformou essa partida da última rodada numa decisão, e aí a gente entra na análise específica dessa decisão diante do Leipzig, que teve uma vantagem tática muito grande por parte do Nagelsmann, e aqui eu vou focar muito no cenário do primeiro tempo, porque acho que no primeiro tempo a gente viu uma superioridade muito grande do Leipzig. No segundo tempo, aí já foi um período do jogo em que o United conseguiu competir, pelo menos. É verdade que toma o terceiro gol no momento em que já tinha dado sinais de que competia melhor, de que tinha entrado no jogo, o que dificulta muito o terceiro gol. Tem uma falha de comunicação também. Depois vem a reação do United, dá para questionar bastante o pênalti que inicia essa reação, enfim. Mas o fato é que o United está eliminado, vai disputar a Europa League como terceiro colocado do grupo que foi. E onde que está o ponto interessante aqui, né? É a participação dos alas, do Leipzig. Então, aí a gente começa a entrar no plano tático da partida, né? O Leipzig com Haidar e Angelinho fizeram os gols,
Fiz vídeo sobre essa influência ofensiva do Angelinho, um dos laterais mais influentes do futebol europeu, né, nesse ano de 2020. Vou deixar aqui em cima também. Eu falo mais especificamente sobre as diversas funções que ele faz ocupando esse corredor esquerdo nas diferentes escalações do Nagelsmann, e nesse jogo foi mais uma vez isso. Agora, é muito interessante porque se a gente pensar, o plano do Solskjaer foi diferente, completamente, taticamente falando, em relação ao que tinha sido no primeiro duelo entre as equipes. Quando a ideia foi ter o Van de Beek, por exemplo, como um 10, que tinha como função anular, limitar a participação e a influência do volante passador da saída de bola do Leipzig. Então estava muito bem encaixado isso, falei sobre isso no vídeo lá, sobre o primeiro jogo. Dessa vez era diferente, o United jogava com 5, né, uma linha com 5, 3 zagueiros, 2 alas. No meio campo tinha McTominay e ao lado dele o outro volante era o Matic, com Bruno Fernandes à frente e Rashford e Greenwood. Então esses eram os 3 homens de frente. Pode chamar aqui de 5-2-3, 5-3-2, 5-2-1-2, enfim, tanto faz a numeração que a gente vai usar para isso. Mas o importante é o desdobramento disso dentro de campo. Porque o Leipzig consegue, aí curiosamente, né, quando a gente fala sobre um time jogando com uma linha com 5, muitas vezes a linha com 5 na defesa é uma resposta para não permitir, ou pelo menos para tentar limitar o estrago que os alas adversários podem fazer na ideia de abrir bastante o campo. Então você acaba colocando um jogador a mais na linha, né? Você tem uma linha com 4, coloca um quinto nessa linha justamente para ocupar lateralmente uma faixa maior do campo, o que pode fazer com que você possa colocar, por exemplo, ala batendo com ala e assim tente limitar um pouco essa influência. Só que, curiosamente, o Leipzig teve ampla vantagem no início do jogo usando os alas e chega aos 2 primeiros gols que saem logo no início da partida com os alas. Então inversões longas, bolas longas, cruzamentos na segunda trave e os alas causando estrago. Tanto que os gols são de Angelinho e Haidara. Agora, isso é consequência. Isso é uma consequência de um outro aspecto, que foi vantagens que o Leipzig tinha em outros setores do campo. Então, se lá no primeiro duelo entre as equipes a gente falou sobre como o United tirou o conforto encaixando a marcação desde a saída de bola do Leipzig, quebrando opções de passe, dessa vez isso não acontecia, porque você até tinha, sim, o Bruno Fernandes sendo o cara que observaria o Campbell, para tentar tirar o Campbell do jogo, limitar a participação do Campbell, como esse primeiro volante passador. Só que dessa vez o Nagelsmann escalou 3 zagueiros, Mukiele pela direita, Konaté centralizado e o Orban pela esquerda. 3 zagueiros contra 2 atacantes, ou 3 zagueiros e um volante contra 2 atacantes e um meia. 4 contra 3, tem uma vantagem aí. O United não conseguia encaixar e tirar todas as opções. Sobrava alguém para iniciar essa saída de bola do Leipzig. E mais do que isso, se já existia uma vantagem inicial para progredir com a bola, ainda tinha uma outra questão que era as diferentes alturas do campo em que o Nagelsmann colocou os seus jogadores de meio. Porque, ok, como que a gente vai definir? O United vai definir aqui de uma forma acho que mais fácil esse desenho. A gente vai usando o campinho para tentar ilustrar um pouco disso. No caso do Leipzig, você tem o Campbell à frente dos 3 zagueiros, ok. Mas e nessa linha à frente? O Angelinho é o ala pela esquerda, que vai se apresentar como ponta várias vezes. O Haidar é o ala pela direita, que também vai atacar esse corredor. Por dentro, o Nkunku foi o meio-campista à esquerda, o Sabitzer o meio-campista à direita, com Dani Olmo e Forsberg formando uma dupla de ataque, entre aspas. O Forsberg tem jogado muitas vezes como esse homem mais avançado, já tinha acontecido, por exemplo, contra o Bayern no fim de semana, no ótimo jogo da Bundesliga, mas com Forsberg e Dani Olmo, na verdade, são 2 meias armadores flutuando. E aí, qual que era o grande segredo? A superioridade numérica que o Leipzig tinha. A saída de bola não era um problema, tinha vantagem numérica já para avançar. E no centro do campo, essa vantagem ficava ainda mais evidente, o que tornava a linha de 5 do United um grande problema, porque se você tem os 5 iniciais ali, inicialmente marcando, fechando essa primeira linha, só que você tem 2 volantes numa faixa de campo em que Olmo e Forsberg vão e voltam, circulam. Você tem o Nkunku pelo lado esquerdo, atraindo muitas vezes a marcação do McTominay, justamente tentando tirar o McTominay da faixa central. O Nkunku vai iniciar essas jogadas por ali, meio que chamando o McTominay para sair. E o McTominay precisa sair para dar esse combate, para não deixar o Nkunku sozinho. E se o McTominay sai, fica só o Matic. E aí o Matic contra Dani Olmo, contra Forsberg, contra Sabitzer. Então virou um problema muito grande conseguir bater de frente, conseguir tentar igualar a marcação nessa faixa do campo. E qual que vira o grande ponto aí? O papel dos zagueiros pelos lados tendo que sair para combates mais longos
esvaziando a suposta linha preenchida de 5 do Manchester United. E por isso que eu falei sobre os gols e as inversões serem consequência do plano tático, porque os gols saem de inversões longas, mas como que o United não protegia bem as bolas longas de um lado para o outro, as inversões, os cruzamentos na segunda trave com uma linha com 5? Exatamente por causa disso. E aí tem alguns aspectos que a gente até pode usar imagem para ver, inclusive na origem dos dois gols, porque além da gente enxergar essa vantagem numérica por dentro, a gente vai ver como alguns aspectos foram virando padrões. Por exemplo, pelo lado direito, eu falei do McTominay saindo para fazer essa marcação em cima do Nkunku. Isso geralmente acontecia. O Matip ficava no atacante que estava circulando, em geral o Dani Olmo, mas poderia ser o Forsberg. Agora, no Sabitzer, quem saía começou a ser o Luke Shaw. Então o Luke Shaw, como esse zagueiro pela esquerda no trio de zaga, ele deixa de ocupar a primeira linha para subir e bem longe e tentar justamente cercar, tirar um pouco do espaço do Sabitzer, que é um dos jogadores mais importantes como motorzinho da distribuição, como um passador, um organizador no meio-campo, junto com Kevin Campbell, mas dessa vez numa faixa mais avançada da direita. Então o Leipzig conseguia fazer com que o United tivesse que tirar um dos zagueiros da linha de defesa, no caso o Luke Shaw, para subir e dar esse combate. E aí tá feito o estrago, porque o Alex Telles também está preocupado como ala pela esquerda, com o Haidar abrindo campo. Só aí, dois desses caras pelo lado, os dois caras do lado esquerdo, já estão se desprendendo bastante dessa primeira linha. E se o Leipzig acumula esses jogadores pelo lado direito, porque o Mukiele, por exemplo, é um lateral, estava jogando como zagueiro pela direita, ele se projeta, é mais um para atacar. Com o Mukiele, o Haidar bem aberto, o Sabitzer organizando, atraindo o Luke Shaw, você obriga o Manchester United a concentrar jogadores desse lado, ou seja, Maguire e Lindelof, que são em tese os jogadores do lado direito da defesa, o Maguire centralizado, o Lindelof o zagueiro pela direita e o Wan-Bissaka ala pela direita, eles acabam tendo que entrar para compensar e marcar o lado da bola. E para isso, o outro lado está escancarado. E aí começam a surgir os primeiros lançamentos, os lançamentos que saem da direita para a esquerda, como na origem do primeiro gol, que é justamente encontrando o Angelinho com chance de receber na ponta, entrar em diagonal para finalizar. Já era um primeiro sinal. Mas outros lances acabam sendo até mais curiosos relacionados a isso, porque mostram exatamente esse tipo de cenário. Então, quando a gente olha para a origem do gol, por exemplo, o lançamento do Sabitzer, está escancarado o espaço aqui porque o Wan-Bissaka está tendo que marcar por dentro, porque o Lindelof teve que marcar por dentro, porque o Maguire teve que ir para o lado esquerdo, porque o Luke Shaw está fora de posição e o Alex Telles está bem espetado, ou seja, toda a linha de 5 foi deslocada. Essa é a origem do primeiro gol. Quando a gente olha para outros cenários, outras situações, por exemplo, na origem do segundo gol é até mais interessante. O Angelinho está bem aberto do lado esquerdo e o Wan-Bissaka até está ali, como esse jogador pela direita, mas tenta achar uma linha de 5 da defesa do Manchester United. Ela não existe. Por quê? Porque o Lindelof, zagueiro pela direita, foi quem subiu para tentar tirar espaço do Forsberg. Porque o McTominay foi quem subiu para marcar o Nkunku, que é o meio-campista pela esquerda, mas está mais recuado. Um pouco mais em cima, o Luke Shaw, no início da jogada, teve que sair do lado esquerdo da zaga para marcar o Sabitzer. Ou seja, a suposta linha de 5 do Manchester United tem o Wan-Bissaka, ala pela direita, preocupado com o Angelinho. O Alex Telles, ala pela esquerda, preocupado com o Haidara. Mas por dentro só sobrou o Maguire, que tem o Dani Olmo no setor dele ainda. Ou seja, cadê essa suposta preenchida primeira linha? O Leipzig, a partir das movimentações e de atrair atenções, foi tirando todo mundo de posição. E aí a sequência acaba tendo justamente essa inversão das jogadas, até chegar ao outro lado, até conseguir chegar ao cruzamento, que tem o Luke Shaw ainda na meia-lua, voltando, né, para a área, porque ele estava muito longe disso para marcar o Sabitzer, que é um organizador muito distante da área de definição das jogadas, e o Alex Telles, ala pela esquerda, precisou entrar na área para ocupar a área, quase como um zagueiro ou como um lateral, se fosse linha com 4, fechando o cruzamento, o que permite que o ala do lado oposto ataque a segunda trave para chegar finalizando. Ou seja, não faz a menor diferença defensivamente nesse caso ter mais um jogador ali, ter uma linha de 5, porque na prática essa linha de 5 quase não existiu. Então, olhando para essa vantagem gerada, essa é uma imagem que é interessante justamente porque mostra, em tese, está ali a linha de 5 do Manchester United nesse momento, mas de que vale essa linha se olha a diferença de opções
do Leipzig na faixa central do campo contra basicamente 2 meio-campistas do Manchester United. Então foi uma vantagem muito grande gerada por esses mecanismos, por essa vantagem que o Leipzig teve pela movimentação. Foi uma partida muito interessante do Leipzig no primeiro tempo, conseguindo quebrar completamente qualquer ideia da equipe do Manchester United. Enfim, depois o jogo tem outras variações, a própria volta do intervalo já tem o Van de Beek entrando na vaga do Alex Telles justamente para ser um meio-campista à esquerda na marcação. Como eu falei, o segundo tempo é um pouco mais competitivo, não o suficiente para o Manchester United arrancar o empate, então o Leipzig está classificado para a próxima fase, enquanto o Manchester United fica em terceiro, vai para a Europa League. A gente ainda tem que saber o que vai acontecer no jogo que passou para quarta-feira, na partida do PSG, para ver como que vai ficar essa definição final aí de posição no grupo. Mas o fato é que o Leipzig teve muitos méritos e mais uma vez o Nagelsmann com suas variações foi uma das grandes atrações e permitiu que a gente falasse bastante sobre parte tática desses jogos. Conta aí com os comentários de vocês, um abraço para todo mundo e até a próxima.